Chamusca, boa noite. Thiago Veras, da Super Rádio Tupi. Geralmente, hoje em dia, o assunto arbitragem é evitado, mas o quanto teve de interferência desde o primeiro tempo, desde o início da partida, turbulência, marcações, enfim, o quanto teve de interferência hoje da arbitragem nesse jogo? Thiago, boa noite. Na minha modesta opinião, interferência total no jogo, desde o início. Primeiro, logo no início do jogo, ele expulsou Hélio dos Anjos, e sem nenhum motivo para expulsar, porque o Hélio, em momento nenhum, desrespeitou o árbitro. Daí em diante, ele começou a dar cartão de forma aleatória, sem nenhum critério. Por exemplo, ele deu um cartão para o Varley, que o Varley colocou o braço no rosto do jogador do Náutico. Depois o Chiesa fez a mesma ação, ele foi conversar com o Chiesa. Então, na parte disciplinar, horroroso. Inclusive na tomada das decisões, na parte disciplinar. Na parte técnica do jogo, primeiro gol que nós sofremos, a bola não foi escanteio. Quem chutou a bola foi o jogador do Náutico. Então, o gol resultou de um escanteio que não existiu. No segundo tempo, ele cometeu esse mesmo erro, marcou um outro escanteio para o lado esquerdo, numa disputa do Oiama que não foi escanteio. Os pênaltis. Primeiro pênalti que ele marcou é um pênalti de interpretação, mas tudo bem. A gente pode até falar que o PV deu o carrinho, foi imprudente e tocou no Hélio. Mas o segundo, a bola já tinha saído, cara. A bola estava fora quando houve o contato. Quando a bola sai do campo, o jogo para, porque a bola saiu do campo. Isso é uma regra básica no futebol. E os caras conseguiram marcar 40 e tantos minutos do segundo tempo um pênalti, onde desequilibrou totalmente a nossa equipe. E a partir dali, meu amigo, aí já ficou muito difícil, porque a arbitragem é muito ruim. Esse árbitro apitou a final do Campeonato Mineiro, conseguiu fazer lambança que os dois times, o Atlético Mineiro e o América Mineiro, ficaram insatisfeitos com a arbitragem dele. O cara conseguiu apitar mal num jogo que tinha VAR, não conseguiu interpretar os lances do VAR. Um mês depois, o cara está apitando um jogo tão importante como o Náutico e Botafogo e fazendo um monte de lambança no jogo. Então, é muito complicado a gente falar sobre o jogo quando o árbitro tem uma interferência direta no resultado do jogo. Essa é a minha modesta opinião em relação à arbitragem. Boa noite, Chamusca, Daniel Brown falando com você. Queria perguntar sobre o gol que o Botafogo sofreu, que foi mais um nessa Série B, se não me engano, o quarto na bola aérea. Enquanto se te preocupa, né, esse recurso que é tão utilizado por equipes da Série B, que o Botafogo vem sofrendo nos últimos jogos, e queria saber também o motivo da substituição do Chay no primeiro tempo, se houve algum motivo físico ou foi opção técnica mesmo. Obrigado. Boa noite. Em relação aos gols, é interessante que a gente fez até um levantamento de todos os jogos sob o meu comando, e a gente tinha, isso foi depois do jogo do Vila Nova, depois do jogo do Curitiba, depois do jogo do Remo, a gente tinha uma média de 100 escanteios sofridos, e nós só tínhamos tomado gols em situação de escanteio em 2 jogos, em mais de 100 escanteios, ou seja, era um percentual muito bom de aproveitamento em relação a esse aspecto, a organização de bola parada. Foi um gol contra o Vasco, onde teve uma raspada, e essa bola acabou caindo no segundo pau ali, e o jogador do Vasco finalizou. E o gol contra o Vila Nova, que a bola cruzou a área e foi um chute da entrada da área. Foram os 2 escanteios que a gente tomou, e mais de 100 escanteios que aconteceram contra o Botafogo. Nesse último jogo do Londrina, a gente cometeu um equívoco e deu uma possibilidade do jogador do Londrina, o volante deles, atacar a bola dentro da nossa zona e fazer o primeiro gol. E hoje aqui, apesar de não ter acontecido o escanteio, eu tenho que frisar de novo isso, porque se o juiz marca o tiro de meta, que deveria ser o tiro de meta, a gente não teria tomado gol. Houve uma falha de arbitragem, mas o meu trabalho é fazer essa análise e passar a trabalhar um pouco mais esse aspecto, para que a gente tenha uma bola parada defensiva mais consistente e não sofra gols, como vinha acontecendo sob o meu comando até esses 2 últimos jogos. Sobre o Chay, ele vem na sequência de jogos. A substituição foi muito mais física do que técnica, tática. A gente queria, naquele momento, preservar o atleta, ele veio da sequência. É um jogador que a gente está tendo um cuidado especial no aspecto fisiológico,
que é um atleta que está há pouco tempo com a gente não tem ainda muitas informações em relação ao Chay, ele tem sofrido um pouquinho no aspecto de recuperação entre um jogo e outro, é um jogador extremamente profissional, se entrega muito, mas hoje a gente sentiu que ele baixou um pouquinho a guarda no final do primeiro tempo e resolveu colocar um jogador descansado. Então a substituição ela não foi técnica, ela não foi tática, ela foi física. Oi, Chamusca, boa noite. Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Na última quinta, você falou que o sentimento do empate contra o Londrina foi de frustração. Acho que a derrota para o Náutico tem esse mesmo sentimento pelas circunstâncias do jogo. O Botafogo poderia muito bem ter saído com um ponto lá dos aflitos. Queria que analisasse a partida e comentasse também a atuação do Paulo Vitor, que acabou cometendo 2 pênaltis imprudentes e colocando o Botafogo nessa situação mais complicada. Obrigada. Bom, boa noite. Camila? Emanuele. Eu acho que nós tivemos uma boa atuação. Se você for observar e fazer inclusive a estatística do jogo, nós fomos muito mais assertivos, finalizamos mais no alvo do que o nosso adversário Náutico. O Náutico finalizou 4 vezes, sendo que em 2 pênaltis e um escanteio. E teve uma outra finalização. Foram 4 durante o jogo que eles conseguiram acertar o nosso alvo. Se eu não me engano, o Botafogo acertou 8 finalizações. O goleiro deles trabalhou muito mais do que o nosso. No primeiro tempo, nós fizemos um primeiro tempo muito bom e o resultado foi muito enganoso, porque nós tivemos a maior parte o controle do jogo. As melhores oportunidades foram nós que criamos. E no escanteio, que o árbitro marcou, que não foi escanteio, eles tiveram um mérito. O Náutico, nos 10 últimos jogos, dos 15 gols que eles marcaram, 7 foram de construção em situações originais de bola parada. Eles têm um batedor muito qualificado, que é o Giancarlo, e eles têm jogadores de boa estatura que atacam bem o espaço, como Vinícius, como Chiesa, Camutanga, William, os zagueiros, o Wagner, desculpa, são muito bons nesse aspecto. Então, eu acho que, se a gente for falar de performance, eu saio com um sentimento positivo, porque a gente performou. O time se entregou, o time teve espírito, o time competiu. Resultado ruim, mas também é um resultado totalmente dentro da normalidade na Série B. Você vir jogar contra um time que hoje é líder do campeonato, não por acaso, e perder do jeito que nós perdemos, com a interferência direta da arbitragem. Agora, pegar todos esses aprendizados, principalmente do último jogo, eu acho que aí sim a gente pode pegar um aprendizado até maior. Aqui também a gente sai com aprendizado de como é que a competição se desenvolve. O que aconteceu aqui hoje, fora do campo, chega a beirar um absurdo. Hoje tinha representantes da Federação Pernambucana escondendo bola no final do jogo. Os caras, no final do jogo, entraram no campo, na frente do bandeirinha, para pressionar o bandeirinha. No intervalo do jogo, o árbitro não conseguiu sair, porque os caras estavam xingando e pressionando. Aí no segundo tempo ele marca 2 pênaltis. Então essa é a característica da competição e a gente vai ter que aprender a jogar. Chamusca, boa noite. Camila Carelli, Rádio Globo CBN. Queria que você falasse um pouquinho dos gols sofridos, porque pela primeira vez na temporada contigo o Botafogo sofre 3 gols na mesma partida. Como é que você avalia os gols, independente da questão da arbitragem também, mas como os gols aconteceram? E se você pudesse falar da programação do Botafogo. Vocês só voltam a campo mesmo contra o Sampaio Corrêa? Já alguma definição se o jogo contra o CSA vai acontecer essa semana? Enfim, como será a programação do time? Obrigada. Camila, boa noite. Os gols, né? Um primeiro gol originado da situação de escanteio, que a gente até falei um pouquinho na resposta anterior, a gente já tinha alertado a qualidade, inclusive no jogo do Guarani também, eles fizeram gol de bola parada, eles tinham 7 gols, quase 50% dos gols que foram feitos originados de bola parada. Então é um time que tem mérito, tem qualidade de fazer isso, e a gente já vinha alertado. Jogamos muito bem os 2 tempos de jogo. Quando a gente empatou, a gente estava muito mais próximo de fazer o segundo do que o Náutico. E aí aconteceu o lance que originou os 2 pênaltis. O primeiro a gente conseguiu se sair bem, no segundo eles foram mais aproveitados, fizeram o segundo gol, desequilibrou muito a equipe emocionalmente, e no final do jogo a gente tentando empatar naquele jogo de abafa, e um chutão do goleiro para frente, a nossa defesa deu
deu uma vacilada ali, um erro coletivo, na verdade, mas no momento que a gente estava muito desequilibrado e terceiro gol e tentando empatar e meio naquele jogo de abafa, e geralmente quando você sai e se desorganiza para tentar empatar, às vezes você é surpreendido, e o Náutico teve mérito de aproveitar muito bem aí no último lance para decretar o terceiro gol e praticamente matar o jogo. Essa programação. A programação, a gente volta para o Rio amanhã, e aí tem um jogo contra o Sampaio, já que o nosso jogo foi adiado, né? E contra o CSA, e aí a gente vai trabalhar para o próximo jogo, o jogo do Sampaio, que vai ser sábado lá em São Luís. Então a gente deve treinar até quinta-feira no Rio, depois a gente embarca com uma certa antecedência, já que é uma logística bem complicada, sair do Rio para ir para São Luís do Maranhão. Chamusca, boa noite, Thiago Franklin, do canal do TF. O Botafogo vai fazer 3 partidas na sequência fora de casa. Fez a partida contra o Londrina e acabou empatando, perdeu hoje para o Náutico e agora terá uma semana até o jogo contra o Sampaio Corrêa. O que você tirou de lições nesses 2 jogos em que o Botafogo não foi mandante, já que não conseguiu vencer em uma partida na Série B? Empatou contra o Vila Nova lá, empatou contra o Londrina e hoje perdeu para o Náutico. Qual a sua análise a respeito dos jogos do Botafogo fora de casa? Para analisar a campanha, a performance dos jogos, eu acho que, fazendo um resumo rápido, o jogo que a gente menos performou foi o jogo do Londrina, que foi um jogo que, principalmente o primeiro tempo, o segundo tempo a gente até teve um controle maior do jogo, finalizou mais, marcou melhor e conseguiu criar algumas oportunidades, fizemos o segundo gol, mas eu não gostei do primeiro tempo do jogo do Londrina. Acho que faltou para a gente marcar melhor o adversário, ter mais controle, ter um jogo de transição mais qualificado. E eu acho que o jogo do Londrina foi o único ponto fora da curva nesses 3 jogos. E eu acho muito importante a gente vencer jogos fora de casa. Eu não faço nenhuma distinção. Hoje a gente veio aqui e montou o time para ganhar. A gente esteve muito perto, porque o time performou até para conseguir um resultado melhor. Infelizmente, alguns erros que foram cometidos, principalmente da arbitragem, interferiram muito no resultado do jogo. Mas acho que nós temos margem para melhorar muito. Quando você fala que o Botafogo não venceu em casa, nós fizemos 3 jogos fora de casa, nós vamos fazer 19 na competição, então a gente ainda tem muita margem para vencer e tem muitos jogadores que ainda estão se adaptando, estão entendendo melhor esse tipo de competição, já tem uma experiência boa, tenho passado para eles a importância de vencer, de não fazer distinção em casa e jogo fora. Se você pegar um retrospecto nos meus 2 últimos anos que eu trabalhei na Série B, eu tenho um bom número de vitórias jogando fora de casa. Eu sempre acredito que a gente pode vencer jogando contra qualquer adversário em qualquer estádio. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Hoje um dia emblemático para o torcedor do Botafogo, que viu o time sub-20 perder uma decisão nos pênaltis, assim como o profissional já havia perdido 2 na mesma temporada, e viu também o time profissional tomar gols no final de uma partida, assim como havia tomado contra o Londrina. Isso é recorrente no clube há algumas temporadas. Quando vocês chegam ao Botafogo, vocês ouvem algo nesse sentido? Vocês entendem o desgaste do torcedor do Botafogo por conta dessas perdas irreparáveis nos últimos tempos? Obrigado. Bom, Thiago, infelizmente, Fabiano, infelizmente a gente foi contratado para subir o Botafogo, para trabalhar, para ganhar jogos. Tomar gol no final do jogo faz parte do jogo. A gente também faz gols no final do jogo. Em alguns jogos a gente já fez. E a gente vinha uma sequência boa de resultado. Hoje, infelizmente, eu acho que o árbitro teve uma participação direta no resultado do jogo, já falei isso anteriormente. Em relação ao sub-20, eu tenho que parabenizar a diretoria, tenho que parabenizar os atletas, tenho que parabenizar a comissão técnica, principalmente o Ricardo, pelo excelente trabalho que eles realizaram com a garotada. Foi uma entrega muito grande, a diretoria dando a melhor condição, o Ricardo treinando, a gente procurando fazer o melhor. Eu vivo o dia a dia do clube e a gente fica triste porque a gente tinha uma expectativa muito grande que o Sub-20 vencesse. Mas isso também faz parte do futebol. E Fabiano, quando um time vai para a final do campeonato, ele tem méritos, porque ele eliminou vários outros candidatos que também queriam chegar à final. Então não é demérito nenhum, nem perder, muito menos perder um pênalti, já que ele empatou os 2 jogos. Então, eu estou muito orgulhoso do trabalho que eu vejo a comissão técnica do Sub-20 fazer,
muito orgulhoso do apoio que a diretoria deu para esse projeto, dessa competição, e tenho certeza que a principal importância da divisão de base, do sub-20, do sub-17, claro que você ganhar títulos é importante, autoestima cresce, confiança, mas é a formação dos atletas, e nisso o Botafogo tem feito um trabalho muito bom. Em relação a essa questão dos gols no final, os gols no final faz parte do jogo, um gol num pênalti, que a bola já estava fora quando o juiz marcou, então todos esses aspectos eles têm que ser levados em consideração, e nós estamos aqui para justamente tentar mudar esse contexto. Pô, eu sei que o torcedor sofre, o ano passado foi um ano sofrido para o Botafogo, para o torcedor, tudo que aconteceu, o time caiu, mas a gente está aqui para tentar trazer aspectos positivos, e um aspecto positivo é que esse grupo de atletas sente muito como eles sentiram no final do jogo, ao final do resultado, e trabalhar para que a gente possa melhorar e fazer com que os gols aconteçam com o Botafogo, porque infelizmente o futebol a gente não tem um controle total, às vezes o adversário faz o gol no final, isso faz parte, e a gente, como treinador de futebol, tem que analisar o contexto do jogo, não é só o gol sofrido no final do jogo, que isso aí faz parte. Em algum momento a gente também vai fazer um gol no final do jogo, e aí a torcida vai ficar contente, satisfeito, porque é assim o futebol.